Tardivo, psicanalista. E hoje a gente está falando com a Camila de Sá, nutricionista. E ela vai estar respondendo algumas perguntas para a gente. Fala um olá aí, pessoal, Camila. Olá, pessoal. Eu sou a Camila, sou nutricionista tanto clínica quanto esportiva. Atuo aí há mais de 5, 6 anos nesse ramo e estou super feliz de estar aqui, super disposta aí a responder todas as dúvidas e trocar experiência aqui com o Léo. Tá certo. Primeira pergunta, assim, né? Muita gente não sabe o que um nutricionista faz. O que que um nutricionista faz? Eu acho super legal que às vezes eu atendo paciente que fala, nossa, ó, é a primeira vez que eu tô vindo em nutricionista, hein? Não faço nem ideia como que é. Eu acho legal isso porque aí eu consigo também pegar a pessoa de uma forma mais crua, sem aquelas crenças, né? Apesar que a gente tem culturalmente, muitas crenças sobre o que o nutricionista faz, né? Então a gente pensa no nutricionista como aquela pessoa ou aquele médico, né, que vai mostrar pra gente o que é certo, o que é errado, que isso pode, que aquilo não pode. E eu não sei como que é os nutricionistas no geral, aí falando de fora, mas como que normalmente eu trabalho, né? O que a Camila, nutricionista, faz quando o paciente vem até ela? Eu não falo o que é certo, o que é errado. Muito pelo contrário, eu tento adentrar na rotina do paciente para entender o que ele está fazendo e se aquilo que ele está fazendo, o quanto que aquilo se distancia do objetivo que ele quer de saúde, de estética ou de ambos. Claro que sempre baseado no que o senso científico fala, né? Então, eu falo sempre para os pacientes assim: olha, o artigo está falando X, mas se na sua rotina não está cabendo esse X, a gente tenta formar um X parecido, até, enfim, lá no futuro você, enfim, encontrar aquele X na sua vida. Mas nunca é uma coisa engessada, cada paciente vai precisar de alguma coisa diferente. Então, basicamente, o trabalho do nutricionista é pegar o objetivo do paciente, pegar o que ele faz hoje e transformar levar um caminho, formar um caminho até ele chegar lá, através da alimentação, obviamente. Claro que assim, eu gosto muito de adentrar também na rotina do paciente. Então, poxa, ele tá dormindo bem? Ele tá conseguindo ir no banheiro todos os dias? Ele tá conseguindo beber água? Que são coisas que é alicerces da dieta. Então, eu ajudo na dieta a transformar aquela dieta para o objetivo da pessoa, mas eu ajudo também a fazer essa pessoa enxergar os alicerces que vão dar suporte para a dieta, que é sono, intestino, emocional. Tanto é que várias vezes eu acabo indicando o Leonardo no meio do processo, porque eu vejo que esse alicerce não existe. E aí não tem como eu trabalhar ali na alimentação para chegar no objetivo da pessoa. Bacana. E dentro da sua prática, assim, qual que é os principais motivos, né? Quais os principais objetivos que as pessoas elas procuram você? Eu falaria assim, 90% emagrecimento e 10% ganho de massa muscular. É muito mais emagrecimento até que massa muscular. Hoje, assim, né? E aí acaba que a pessoa ela vem para emagrecer e aí ela descobre que ela gosta também de ter um corpo mais definido, de se sentir bem, de se sentir disposta, de conseguir ir no banheiro. Ela vai destravando coisas que antes era só para perder peso na balança e ela descobre que ela pode também ter mais ter uma vida mais, ter uma mente mais concentrada, dormir melhor, ficar menos enfesada, menos estressada, no caso, porque o intestino às vezes não trabalha bem, aí a pessoa fica muito estressada, então ela consegue, vem por um emagrecimento e acaba descobrindo outro mundo pós-consulta. Bacana. É, e muita gente fala de dieta Neandertal, cetogênica, tal. Quais são as principais dietas assim que você trabalha assim e se tem bons resultados? Assim, eu nunca falo para nenhum paciente, olha, agora você está fazendo essa dieta X ou essa dieta Y. Eu não sigo nenhuma linha que nem muita gente segue de, nutricionista low carb, né? Eu sou nutricionista carnívora. Eu não tenho. Eu utilizo essas dietas como ferramentas para o meu trabalho, como estratégias na manga para o meu trabalho. Mas a base mesmo do meu trabalho, está baseado no Guia Alimentar da População Brasileira. Poucas pessoas conhecem esse guia. Não sei se você conhece, Léo. Não.
Poucas pessoas, e é basicamente um guia que foi formulado por nutricionistas do Brasil mesmo, que conseguiram estudar mais sobre a cultura do Brasil. Então, qual que é a diversidade alimentar que tem no Brasil? O que os brasileiros mais consomem? E muito mais, e é mais acessível para o brasileiro, né? Então, se, por exemplo, eu estiver fazendo uma dieta hoje com a Camila, se eu for na casa do meu tio e eu precisar fazer dieta lá, eu vou conseguir? Vou, porque dentro da dieta, por exemplo, que eu sigo e que muitos nutricionistas que são colegas meus seguem, é baseado no guia alimentar da população brasileira, que é o quê? Uma dieta onde tem arroz, feijão, carne, frango, ovo, leite, que é que são alimentos baseados mesmo na comida do brasileiro. E é óbvio que dentro dessa diversidade, cada paciente vai ter uma estratégia diferente. Então, se é uma paciente que precisa, por exemplo, emagrecer, diminuir colesterol, eu vou trabalhar em cima desse paciente uma estratégia de déficit calórico. E aí, uma estratégia de déficit calórico, existem 1 milhão de dietas que culminam em déficit calórico, que, por exemplo, é uma dieta onde ela é mais low carb, aí sim entra a estratégia low carb, então eu tô pegando da minha ferramenta de trabalho low carb, não que eu trabalho só com low carb. Dentro da minha ferramenta de trabalho, eu trabalho com o jejum intermitente, com a dieta paleolítica, muito pouco, porque hoje em dia a nossa cultura, na época paleolítica, era 100 gramas de fibra, hoje o máximo que o brasileiro consome é 20 gramas. Mas eu trabalho a base dessas dietas dentro das estratégias de emagrecimento. Um paciente, por exemplo, que tem colesterol alto, eu trabalho uma dieta onde tem menos carboidrato, menos açúcar e menos álcool. Então, para cada paciente, eu trabalho com uma estratégia alimentar diferente, mas sempre priorizando o guia da população brasileira. Então, sem quem puder depois jogar no Google, tem gratuito PDF que tem tudo lá, tem até fotinha de exemplo. Ai, como seria o café da manhã, como seria o almoço, é bem legal. Legal, bom saber. Sim. Uma perguntinha um pouco surpresa para você aí, mas claro. Sim. Aquela pirâmide, a pirâmide alimentar, a famosa pirâmide alimentar, né? Que por muito tempo foi uma base de carboidratos, certo? Ela já inverteu essa pirâmide? Como que tá agora? Sim, hoje ela nas faculdades de nutrição ela está em desuso. Uhum. Eu não sei te falar agora com exatidão se eles reformularam uma outra pirâmide, mas eu sei que que é da Sônia Stucunduva de 2007, 2008, ela já não é utilizada mais nas faculdades de nutrição. Bacana. Então, Porque tem até você pega ali o South Park, né? Que é uma sátira, né? Um desenho de sátira. Aí o presidente acho que estava com algum problema lá, e aí tinha essa pirâmide, né? Que a base era o carboidrato. E aí eles inverteram a pirâmide. Então o que era a base agora, né? Seria as gorduras, depois as proteínas, e aí entraria as fibras, e por último só o carboidrato. É assim que está funcionando agora? Como é que é? então, na verdade, eu acredito que ainda a base dos estudos ainda é o carboidrato, mas a quantidade, porque eu lembro que eles colocavam nos artigos ali no começo 70%. E é muita coisa. Óbvio que assim, a gente precisa ter uma quantidade de carboidrato no dia a dia, porque boa parte do nosso cérebro é dependente de glicose. Por isso que muitas vezes, quando a gente tira a glicose, a gente sente um pouco de dor de cabeça, porque é dependente de, né, a parte neural de glicose. E aí, para poder tirar essa dependência, para colocar outro substrato, outra fonte, isso gera um estresse muito grande para o nosso corpo, porque o nosso corpo tem que trocar isso. Então, é um trabalho a mais. E tudo que dá trabalho dá um pouquinho de dor de cabeça. Já emendando isso, né? Eu já tinha conversado com você, né? Que eu falei para Camila que eu estava tentando fazer exercício em jejum, né? Então eu acordava, aí eu já ia para a bicicleta ali fazer uns 10 minutinhos de cardio. E aí todo dia eu fiquei com dor de cabeça. Todos os dias eu ficava com enxaqueca, né? Enxaqueca, assim, de vez em quando é um evento que acontece comigo. Mas né, nessa semana aí que eu tentei fazer isso, eu ficava todos os dias com dor de cabeça.
Então isso aí é explicado por essa questão da glicose, ou seria por causa também do meu metabolismo? Como que seria explicado isso? No seu caso, por isso que cada pessoa é única, né? A gente tem que Uhum. saber o background de cada pessoa. No seu caso é que você já tinha enxaqueca antes mesmo de fazer esse jejum, certo? Era um evento bem Esporádico. raro, né? Bem raro. Sim, mas já existiu várias fases de enxaqueca na sua vida. Então você Uhum. já tem um pouco desse histórico de ter Isso. enxaqueca. E a enxaqueca, você sabe que quando você tinha com muita recorrência, tinha seus gatilhos. Sim, Então, o meu era provavelmente muita temperatura quente, sabe? Muito calor e muita luz. Era então, o por que exemplo, eu dava tenho uma enxaqueca. pacientes que a enxaqueca ela é derivada de pouca água, jejum, ficar muito longo período sem comer nada, chocolate, café, essas coisas assim, né? Então, pode ser que, no seu caso, pode ser que tenha sido por conta desse jejum prolongado, sim, e pela falta também da glicose. Porque, por exemplo, a gente poder fazer essa adaptação, que é o que você estava tentando fazer, a adaptação cetogênica, que é o quê? Trocar o substrato, trocar a glicose por gordura, por ácido, por corpos cetônicos. Para fazer essa adaptação cetogênica, demora no mínimo 7 dias. Dentro dos estudos tem um gráfico, demora no mínimo 7 dias para fazer essa troca. E aí, nesse período, que acho que você ficou o quê? Uma semana. Mais ou menos 7 dias. Eu tentei fazer o máximo que deu ali. Eu falei, meu, não tá dando. Então, nesse período, você estava em adaptação. Então, você estava convertendo. Então, pensa no Uhum. trabalho que o seu corpo estava fazendo para trocar. E aí, eu não sei se você sentiu, inclusive, talvez nesse momento, assim como é um efeito agudo, mais lentidão, raciocínio um pouco mais lento. Fraqueza. O efeito agudo é esse. Agora, por exemplo, em pessoas mais adaptadas, eu sou uma pessoa super adaptada, porque eu faço isso há muitos anos. Uhum. A minha flexibilidade metabólica é muito boa, eu consigo passear entre consumir glicose e consumir gordura, tranquilamente. Eu não sinto dor de cabeça. Mas eu tive que fazer isso por muito tempo. Então, é uma Uhum. adaptação que você pode tentar fazer novamente no futuro, tá? Entendi. Porque é muito importante, até mesmo para quem pensa em ser corredor, ou pensa em estar mais apto ao esporte. Porque no esporte, se você não é um cara adaptável a consumir gordura ou a consumir glicose, ou ambos, você quebra muito antes. Por exemplo, eu tenho Uhum. maratonistas que eles precisam estar adaptados. Dentro das fibras musculares, eles precisam ter um pouco de gordura. Porque exercício de longa distância, eu uso gordura como fonte de energia, não mais glicose, que glicose acaba Uhum. rápido. Então é importante a gente ter essa adaptação, até mesmo para uma questão de longevidade, alta intensidade, de exercícios de alta intensidade, se assim você quiser um dia fazer. Uhum. Entendi. E outra coisa também que eu comia no café da manhã, que eu tirei, eu comia banana com amendoim, e eu também tirei o amendoim, né? Eu tô comendo, tinha parado de comer a banana, e aí também eu tava vendo que tava muito ruim. Aí eu coloquei a banana com aveia, com canela ali e tal, né? Pra dar uma amenizada ali na questão da glicose. Aí eu substituí, eu tirei um pouco amendoim um pouco. Porque tem histórico na família de muito gordura no fígado, né? Então eu já estou prestando um pouco atenção nisso daí. E outra coisa que eu fiz essa troca e também coloquei antes do almoço ou da janta, eu tomo aquele copo d'água lá com vinagre de maçã. E eu já notei assim que da minha parte genética que a gente às vezes faz uns calombinhos de gordura, sabe? E eu percebi que eles começaram a meio que dissolver, sabe? É bem Sim. interessante. Vamos por partes. Essa parte, como você falou, da gordura do fígado, né? Que a gente chama de esteatose, né? Uhum, Ela tem muito mais relação com sedentarismo, gordura saturada, que vem mais de proteínas animais, mas é 10% só. E excesso de carbo, do que do amendoim em si. O que vai fazer, obviamente, por exemplo, você fala, mas o amendoim ele pode causar gordura no fígado. O que vai fazer aumentar essa gordura no fígado é o superávit calórico do seu dia, contando essas gorduras que você está comendo. uhum.
Agora, se você colocar um pouquinho ali no seu dia, não vai atrapalhar. Igual as pessoas falam para mim, ai, Camila, o ovo, colesterol do ovo interfere no colesterol do sangue. E não, já caiu por terra isso também. Claro, a não ser que você está comendo 20 ovos por dia, 30, mas o colesterol ali e a gordura no fígado tem muito mais relação com o excesso de carboidrato simples, né? Uhum, Açúcar, macarrão, assim, pobres em fibra, né? uhum, E álcool e sedentarismo é mais esse trio do que necessariamente a gordura, né? entendi. Que antes a gordura era vilã, né? E hoje a gente já sabe que na verdade é o oposto. A Uhum, gordura em excesso também é. O excesso de tudo, né, Léo? É o uhum, vilão. Esse não tem o que falar. Mas o top um, top 2 e top 3 é carboidrato, álcool e sedentarismo. Para uhum, gordura no fígado e colesterol alto. entendi. Tem que me atentar a isso, né? Não sei se um dos três você faz. Não, o carboidrato, o pão, por exemplo, é uma coisa que eu já raramente eu como assim, só quando vai numa festa de aniversário e eu até fico meio pesado depois. Macarrão também, se eu como, fico pesadão, sabe? Parece que, nossa. Álcool eu não consumo, só cerveja sem álcool e de vez em quando aí uma bebidinha destilada aí só numa festa, alguma coisa assim. Mas você E, não tem esteatose, você só tem uma predisposição. é, Tá? tem casos na família, né? Questão genética também, acho que tem um fator genético aí que pesa um pouco. E sedentarismo não tem. Eu falo isso porque meu pai, ele come bem, assim, tal, né? Ele talvez tenha que diminuir uma questão do carboidrato. E ele teve que fazer 3 pontos de safena. E é um cara que pratica esporte, assim, tal. E a gente foi vendo, né? Tem essa história, porque meu avô infartou também. Mas, assim, meu pai praticamente não teria problema nenhum, né? Não teria um problema nenhum, assim, na questão, assim, de excessos, né? Ele não bebe também, porque tanto eu como ele ataca o estômago, o álcool, a gente passa mal. E carboidrato talvez seja um ponto de atenção, né? Aí outra coisa também que a gente viu que ele trabalhou muito com produto químico, e isso também tem um fator que ele parece que há uma questão também de acúmulo na gordura do fígado e de inflamações também, que isso pode levar a entupimento de veias tal, né? Também tem esse fator, né? A gente tem uma nomenclatura. Eu nunca me linkei a isso, tá? Eu Uhum. sempre linkei a outros problemas hormonais, mas que pode fazer sentido, que são os xenobióticos, né? Não sei se você já ouviu falar. Já. Que é basicamente isso, né? Então, por exemplo, no plástico a gente tem o bisfenol A, e aí isso acaba interferindo nos nossos. Eles são disruptores, né? Disruptores endócrinos. Endócrinos, exato, que acaba interferindo na parte hormonal do nosso corpo também, né? Uhum. E por falar, né, já emendando o assunto no que interfere, como que a alimentação ela interfere nas questões psíquicas? Ansiedade, depressão, é, nesse panorama assim, né? Porque você está mais por dentro do que eu sei que tem um certo nível que afeta, né? Na verdade, tudo é uma somatória de coisas, mas a alimentação ela entra também nesse número. Sim. Eu ia responder justamente isso, que, querendo ou não, ele é multifatorial, assim como a questão da parte nutricional, que é a obesidade. A obesidade é multifatorial. Quando a gente vai estudar a fundo os estudos, a gente percebe que a obesidade, ela engatilha a depressão. E só que os estudos eles ficam naquela história é o ovo ou a galinha? Quem Hum, começou primeiro? A depressão que ocasionou a obesidade que ocasionou a depressão. Mas se a gente for olhar a fundo ali a parte, por exemplo, até mesmo hormonal de uma pessoa, o excesso de gordura corporal que veio por conta de sedentarismo, né? Enfim, a gente vê que é uma pessoa que, por exemplo, se é um homem, um exemplo só, né? Tem menos testosterona, isso já implica na parte mental. Um homem com menos testosterona vai ter menos disposição, vai ser uma pessoa mais, né, mais para baixo, vai ter hum, menos força para a vida ali, né, com menos testosterona. Tem outro fator também ali que alimentos mais industrializados, fast food, né? Hoje acho que nem tanto a nossa guerra de 10 anos para cá, nem é tanto fast food, vai. É ultraprocessado no geral.
que não sei se o pessoal que está ouvindo vai entender o que é ultraprocessado, mas é aquele alimento mais pobre que a gente tem no mercado, industrializado, que só tem farinha, gordura e um monte de aditivo para conservar, tipo o miojo da vida, refrigerante, né, salgadinho. Esses são os alimentos intitulados ultraprocessados. E aí são alimentos pobres em fibra, pobres em vitaminas, com densidade nutricional muito pobre. E aí essa densidade nutricional muito pobre vai fazer com que você não consiga ter uma quantidade suficiente de vitaminas e minerais no seu corpo. Então, muitos neurotransmissores, neuromoduladores dependem, a gente chama eles de cofatores, né? Por exemplo, de magnésio, a gente precisa de vitamina C, a gente precisa de zinco, esses tipos de minerais e vitaminas a gente precisa para produzir de uma quantidade suficiente de dopamina, de serotonina, até mesmo, por exemplo, proteína. Se a gente consome uma quantidade um pouco abaixo de proteína, a gente tem dentro ali das classes da proteína o triptofano. O triptofano, ele é convertido lá na barreira hematocefálica, que é a barreira do cérebro, em serotonina, que é o hormônio do relaxamento, do bem-estar. Então, se a gente já sabe que a parte mental é multifatorial e a alimentação é um dos pesos, e aí você tem uma baixa produção de serotonina, dopamina, endorfina, né? Com certeza isso vai ser um empurrão para as outras áreas, né? Aí junta com uma pessoa que talvez não está se exercitando, que também no exercício a gente libera esses estimulantes, por exemplo, beta-endorfina na musculação, na corrida. Então, isso vai levando a pessoa cada vez mais por buraco, junto com os outros fatores que acho que o Léo sabe muito mais do que eu, que é a parte mesmo mental, né? Então, acredito que a alimentação hoje tem esse peso da parte de tá faltando a base, que é o alicerce que eu sempre falo, né? A base de vitaminas e minerais para produzir uma quantidade suficiente de neuromoduladores. E aí tem um fator também que é o intestino, né? Acho que é um ponto de maior peso que a gente fala na nutrição é o intestino, que é o que eu falei lá no começo, não sei se o Léo percebeu ali, por exemplo, a pessoa enfesada, pessoa que está com o intestino preso. Um intestino preso deixa uma pessoa mais enfesada, que é o termo que a gente sempre usa. Aí a pessoa fica mais reativa, fica mais estressada, porque ela não está liberando as toxinas que ela está consumindo. Então, é como se ela tivesse, imagina só, acho que agora aqui quem tem intestino preso e não resolve, vai querer resolver. Imagina só, você está com a parede lá intestinal. Na parede intestinal é onde a gente absorve vitaminas e minerais para o nosso corpo, que vão ser levados para o cérebro. E para o coração, inclusive. Não sei se o Léo sabe, mas intestino tem relação com doença cardíaca. Então, assim, tudo que a parede lá absorve tudo. E aí você está com o intestino preso, ou seja, as fezes estão lá alojadas nessas vilosidades que absorvem vitaminas e toxinas. E aí, o que vai acontecer? A pessoa com o intestino preso vai ficar o tempo todo absorvendo o quê? Toxinas, toxinas, toxinas. E aí ela começa a ter o que a gente chama de intestino permeável. Não sei se o Léo já ouviu falar esse termo. Que a gente tem as vilosidades, para ela estar fechadinha. Para a gente não precisar absorver, não precisar ficar absorvendo também toxina. Nosso intestino tem que ser seletivo também. A gente porque o intestino não pode ser, né? Então, se o intestino está permeável, ele está permissivo, ele abre as mãozinhas dele ali, né? As vilosidades, e entra bactérias, entra substâncias que não são boas, que é o que cai na corrente sanguínea, vai para o coração, que vai para o cérebro, e aí começa a trazer diversos fatores, inclusive fatores como, por exemplo, a síndrome metabólica, né? Então, resistência à insulina, problema com a insulina, também tem relação com o intestino. E aí começa a trazer outros problemas que não só mentais. O intestino, ele é o segundo cérebro, né? Você viu que loucura? O intestino, ele causa problema no coração, causa problema no cérebro, então é uma coisa que a gente não dá valor. Muita gente não dá valor, viu, Léo? Que vem na consulta querendo, igual eu falei, querendo só emagrecer, querendo só ganhar massa muscular, aí percebe que tem um monte de intolerância, é intestino preso, é enfesado, e aí meio que trava a vida. O intestino preso trava a vida. Então, assim como um solto. Solto significa que você não está absorvendo nada. E aí eu tenho que, muitas vezes, resolver esse problema e a pessoa percebe, nossa, realmente, se eu tivesse com o intestino bom, metade dos meus problemas estava resolvido. Bacana. Tudo isso daí é o que eu falo, né?
Às vezes, né, alguns pacientes já chegaram a relatar para mim que tirando alguns tipos de alimentos da dieta, né, ou modificando a dieta para a pessoa perder até aquele afeto que tem por certos tipos de alimento, né? Tô até falando com a Camila antes, Coca-Cola sempre me lembra festa, refrigerante, festa, não sei o quê, e parece que a pessoa ela precisa de ter o refrigerante para ela estar na festa, ela precisa ter a bebida para ela se sentir estar na festa, né? E ela não vai vendo o prejuízo que ela vai estar tendo, né, por longo período de tempo, né? Tudo essas são ultraprocessados, querendo ou não, né? O refrigerante, né? Açúcares refinados, né? A questão do próprio pH também do refrigerante, né? Que dá desregula o corpo todo, você tem que tomar um tanto de copo d'água ali, porque é o pH muito ruim. Então, tudo isso daí ele vai afetando, né? Então, pessoas que, por exemplo, têm um lado um pouco mais borderline, um lado um pouco mais psicótico, alguma tendência é multifator também, tá? Sim. A questão psíquica também é multifator, mas a alimentação ela entra também como um estimulante para a pessoa ter um pouco mais de ansiedade, para a pessoa ter um pouco mais de depressão, um pouco mais de transtorno border, ela fica um pouco mais reativa, ela fica um pouco mais. Por quê? Porque se o corpo dela está inflamado, o intestino está inflamado, ela está mandando inflamação para o cérebro, logo todas essas tendências psíquicas que a pessoa tem por genética, elas vão ser somadas para a pessoa demonstrar mais irritação, demonstrar mais ansiedade, demonstrar mais uma psicose aí. Então, é importante também ver, né, na terapia o que a pessoa está comendo, se ela não consegue mudar. Então, tinha paciente que, poxa, comia 3 pão de manhã, vai diminuindo isso, vai vendo se vai melhorando a questão psíquica, né? Não corta já o negócio, né? A gente não pode trabalhar com 880, bem como a Camila falou, né? A gente tem que trabalhar com uma progressão tal. E a pessoa parece que ela começa a se sentir melhor fazendo essas pequenas mudanças assim, né? Sim. E é muito interessante como que tá casada a questão da nutricional aí com a questão psíquica. Uhum. E você me fez lembrar de uma coisa enquanto você falava, que é a questão de você pegar, por exemplo, essa parte da glicose, né, do pão, um exemplo. O quanto que a alimentação interfere na ansiedade, ou até mesmo em sintomas depressivos. Então, uma montanha russa. Se a gente trabalha com a nossa glicose igual uma montanha russa, uma subida alta, daqui a pouco uma caída brusca, porque é isso que acontece. Toda subida vai gerar uma queda brusca, tanto na parte mental quanto na parte da glicemia. Porque a gente chama isso de hiperglicemia sequenciada de hipoglicemia, que é a hipoglicemia de rebote ou reativa, como os novos artigos estão falando. Isso para o nosso comportamento, porque a glicemia ela também interfere no nosso comportamento no humano, né? Faz com que você fique uma pessoa mais letárgica. Quando você sobe muita glicose e aí despenca, você fica uma pessoa mais menos, né? Não sei qual que seria o termo que eu poderia usar aqui. Ela não fica estável, né? Ela fica bipolar. Exato. Então, é uma pessoa que fica mais depressiva mesmo, né? Mais não tão reativa ali pós esse evento de extremo. Então, a alimentação ela também empurra a cada vez ainda mais você para baixo, se Uhum, você não tomar esse cuidado. Então, isso também interfere muito. entendi. Bacana, Camila. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem para conversar hoje. Agradeço muito a sua presença, viu? Esperemos que vamos abordar outros assuntos futuramente, Sim, vamos. tá bom? A parceria está feita, né? A Camila já conhece ela já faz um tempo. E, e sempre que vocês tiverem dúvida, manda o seu Instagram, fala o seu Instagram se você quiser falar também, suas redes sociais, aí o pessoal tá te seguindo. A minha rede social é o Instagram, né, que eu uso, que é a Camila Sanutri. E que vocês tiverem de dúvida, me sigam lá. Eu, vez ou outra, posto uns vídeos sobre esse conteúdo de nutrição. E vai ser um prazer recebê-los. Bacana. Você tem TikTok também, não tem? Tenho, é que eu alimento ele menos, mas eu tenho, que é o mesmo nome, Camila Sanutri. Também eu
também acompanho, coloco uns vídeos lá também. Bacana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar fazendo sempre esses vídeos assim com outros profissionais, envolvendo sempre a questão psíquica e também vendo um lado aí para trazer todo mundo para uma consciência aí, tanto da parte nutricional como da parte psíquica. Tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado, Camila. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.